Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 76. Muito bem, hoje então é dia de revisão e avaliação, certo? Vamos revisar aí conteúdos, da nossa 4ª unidade para fazermos uma boa avaliação. Vamos lá? Muito bem, para nós iniciarmos então aí, os nossos conteúdos de revisão, nós vamos relembrar aí, 2 conteúdos que constarão então na nossa avaliação. Vamos lá então ver o primeiro deles. Nós vamos começar falando então sobre fala, língua e linguagem, que foi um conteúdo da nossa 4ª unidade, ok? Muito bem, vamos ver então o significado desses termos. A fala se refere à forma como as pessoas se comunicam oralmente. Para que a fala seja compreendida, é necessário que o receptor, ou seja, a pessoa que escuta, compreenda a língua que a mensagem foi transmitida. Então, a fala ela é a parte oral, e para que haja, então, esse entendimento, essa compreensão, é preciso que a língua, que foi utilizada aí para aquela fala seja entendida, o receptor entenda ali aquela mensagem transmitida por meio, então, dessa língua, tá? E aí nós vamos ver a linguagem também, olha só. A linguagem, ela já refere-se a toda a forma de comunicação, seja de forma verbal, a fala verbal, ou mesmo gestos, sons, imagens, que a gente chama de linguagem não verbal, ok? Então vamos ver agora aí, só para a gente entender mais um pouquinho, como é que está essa relação língua, fala e linguagem, Temos aqui para vocês, vamos lá. Olha só, nós temos a linguagem, a partir dela a língua, e a fala. Ok? Então, temos uma linguagem verbal ou não verbal, uma linguagem gestual, A partir dessa linguagem, eu posso utilizar a língua, Qual é a língua que vai ser utilizada, então, para fazer essa comunicação? E aí a gente já viu que existem vários tipos de língua. E, por último, a fala. O som que é emitido oralmente aí por essa língua, é para que haja uma comunicação e pode ser utilizada pela linguagem também. Certo? Vamos continuar vendo, então, a parte de linguagem, A linguagem ela é qualquer sistema simbólico empregado na interação social para expressar e comunicar ideias, informações e sentidos humanos. Os estudos linguísticos costumam dividi-la em 2 grandes grupos, a linguagem verbal e não verbal. Então, para que haja essa interação social, eu preciso me comunicar, expressar ideias, a gente utiliza a linguagem. E ela pode ser verbal ou não verbal. Vamos ver o que é a linguagem verbal? É aquela que utiliza palavras escritas ou faladas no processo de interação social. Esse momento que eu estou aqui com vocês, por exemplo, nós estamos utilizando a linguagem verbal. Por quê? Porque eu estou utilizando palavras faladas num processo de interação aqui com vocês. E numa linguagem escrita também, ok? Vamos aos exemplos de linguagem verbal. Olha aí, textos literários, como crônicas, romances, poemas e novelas. Comunicações orais, como aulas, palestras, colóquios e conferências. E-mails e cartas. Relatórios, formulários, cadastros, etc. Livros didáticos, apostilas, dicionários, enciclopédias. Tudo isso, então, aí, e manuais de instrução, tá? Tudo isso aí, então, são exemplos de linguagem verbal. Certo? E o que é a linguagem não verbal, professor? A linguagem não verbal é aquela que não utiliza palavras, mas ela vai utilizar o quê? Gestos, cores, imagens, sons no processo de interação social. Se a linguagem verbal utiliza, ali a fala e a escrita, a linguagem verbal não. Ela já vai utilizar aí o quê? Os gestos, as cores, as imagens, sons, enfim. Tudo isso no processo de interação social, ok? E aí eu vim agora aqui num cenário mostrar para vocês esse exemplo de linguagem não verbal.
Olha só, quantas vezes nós não nos deparamos com esses tipos aqui, né, de elementos aí. Nós temos aqui o sinal, nós temos uma placa, né, aí com uma buzina, com esse corte vermelho no meio, e temos aqui, né, esse exemplo de não vire à esquerda, não vire à direita, isso mesmo. Temos também aí esse sinal vermelho, esse risco vermelho, que quer dizer proibido, né? E temos também aqui, onde eu estou em cima, a nossa faixa de pedestre. Então, você vai atravessar essa faixa de pedestre, automaticamente o condutor do veículo ele já tem que perceber que você vai atravessar, né? Ou seja, é uma informação que ele está recebendo, que você vai atravessar. E essa faixa aqui é uma sinalização para que ele entenda que um pedestre vai passar por essa faixa, ok? É uma forma de linguagem não verbal. A mesma coisa as placas e o sinal, né, o sinal de trânsito, as placas que nós estamos vendo aqui, certo? Olha só, por exemplo, o nosso sinal ele está vermelho, ou seja, pare, né? É uma informação. Esse sinal com o vermelho, com o verde e o amarelo, eles nos trazem algumas informações. E essas informações aí transmitem uma mensagem, né, que é a nossa linguagem. A gente vai utilizar, então, a linguagem não verbal. Não é utilizada nem a fala e nem a escrita, né, apenas aí as imagens. Assim como que é proibido buzinar, né, essa placa que nós temos aqui é de proibido buzinar, e a outra placa que é vire à direita, né? Vocês não podem virar à direita, então. Todas essas placas, elas emitem uma informação, elas trazem uma mensagem e nós precisamos captar essa mensagem, essa informação aí de alguma forma, certo? São exemplos, então, de linguagem não verbal, ok? Vamos ver, então, agora o que é a linguagem híbrida ou linguagem mista, né? Muita gente utiliza aí como linguagem mista. A linguagem híbrida é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas, gestos, cores, imagens, sons, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né, no processo aí de interação social, ela vai utilizar a palavra escrita ou falada, os gestos, as cores e as imagens, né? Ou seja, mistura aí tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Ok? Não é nada difícil. Nós vamos ver, por exemplo, agora um exemplo da linguagem híbrida, né? Que são as nossas histórias em quadrinho, ok? Vamos ver então aí o que diz a nossa linguagem, a nossa imagem, né? A nossa história em quadrinhos. Olha, Lucas, essa é uma castanheira. Pode viver mais de 500 anos. Uau! É incrível pensar em tudo que essa árvore já testemunhou. Ana, com tanta riqueza natural, por que a Amazônia está sempre em perigo? Bom, Lucas, há muitos fatores: desmatamento para a agricultura, mineração ilegal e até mudanças climáticas. Mas o que podemos fazer para proteger essa riqueza? A conscientização é o primeiro passo. Precisamos apoiar políticas sustentáveis e incentivar a população a se engajar na preservação. Como jornalista, vou fazer a minha parte. Essas histórias precisam ser contadas para o mundo. E eu vou continuar minhas pesquisas para entender melhor como podemos cuidar desse ecossistema vital. Sabe, Ana, cada vez que venho aqui, saio mais inspirado. A Amazônia tem esse poder, é um lembrete de que ainda há muito a ser feito, mas também muito pelo que lutar. Vamos juntos nessa missão. A Amazônia merece todo o nosso esforço. Com certeza, Lucas, vamos juntos, podemos fazer. Com certeza, Lucas, juntos podemos fazer a diferença. Quase que não sai esse último quadrinho aí, né? Mas é uma forma de linguagem híbrida o que nós acabamos de ver. Por quê? Nós temos tanto a linguagem escrita quanto imagens, né? Temos aí os personagens, temos a imagem da árvore, né? Centenária aí. Temos ali a imagem do sol, de um arco-íris de fundo, da mata em si, né? Caracterizando o lugar que eles estão, que é a Amazônia, ok? Então, temos a mistura tanto da palavra escrita quanto dos sons, quanto de imagens, né? Nós temos aí, então, uma linguagem híbrida, ok? Então, gente, deu para entender a diferença, né, de linguagem verbal, não verbal e linguagem híbrida?
Muito bem, essa é a nossa primeira parte da revisão. Nós vamos agora continuar a nossa revisão, só que com outro conteúdo agora. Vamos falar de variação linguística, né? E para que a gente saiba aí o que é essa variação linguística, é preciso a gente ter em mente algumas informações. A primeira delas é que, vamos lá, as línguas no mundo não são homogêneas, ou seja, nós não temos línguas iguais, né? Nós temos línguas bem diferentes. No Brasil é falada uma língua, que é a língua portuguesa. Nos Estados Unidos é outra língua, né? Na Espanha é outra língua. Então, no universo inteiro, no universo não, gente, no mundo, né? No mundo inteiro, nós não temos línguas homogêneas, línguas iguais, certo? Primeira informação. Vamos lá para a próxima. Ou seja, elas apresentam grande diversidade interna, isso mesmo. Essas línguas, dentro mesmo delas, tá? Da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, elas possuem uma diversidade, né? Algo muito particular de cada língua, né? De cada país, certo? Que seja falante daquela língua. Então, há dentro da própria língua uma grande diversidade. Vamos continuar. A língua portuguesa, assim como todas as outras, também segue a mesma lógica. Isso mesmo, a língua portuguesa ela não vai ser diferente das outras. Dentro da língua portuguesa, nós temos uma diversidade incrível de palavras, né? De informações na própria língua. Como já até citei outras vezes para vocês, nós temos países que falam a língua portuguesa, mas que há uma grande diferença, né? Angola, Portugal, Brasil. Se você pegar a língua portuguesa em Angola, em Portugal e no Brasil, você vai ver uma infinidade de diferenças aí dentro da própria língua portuguesa, ok? Vamos continuar. A variação linguística, né? Sobre a variação linguística, nós temos que ter em mente também, olha só. Diferentes usos de uma língua, ou seja, o que é uma variação linguística? É usar a mesma língua, mas aí temos diferentes formas de usar essa mesma língua. Continuando. Diferenças sistemáticas que podem ocorrer em vários aspectos de uma língua, né? Nós temos aí, então, essa diferença, né? Dentro da própria língua, a gente tem aí vários aspectos diferentes. Continuando. Muito bem, nós temos duas palavras aí. Eu quero que vocês foquem, escutem, né? Foquem aí na palavra irmã, a pronúncia dessa palavra. Acompanhem comigo. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Muito bem, então vocês viram aí que a mesma palavra, né, essas duas palavras aí, minha irmã, foram pronunciadas de forma diferente, mas por três falantes da língua portuguesa, né? Uma falou aí minha irmã, né, puxando mais o R, a outra já foi minha irmã, né, como a gente está acostumado aí ouvir os nossos colegas que são de fora, né, nossos irmãos que são de fora aí do Amazonas, né? E uma última ali emendando, né? Minha irmã mais junto. Então vejam que dentro da nossa língua, do nosso país, né? Nós temos diferentes formas de pronúncia da palavra irmã. Isso nós chamamos de variação linguística, né? Nós temos esse diferente uso da língua em diferentes cantos do Brasil. Isso vai acontecer muito nas nossas regiões brasileiras, que é o que nós vamos ver agora, né? Na verdade, o R, né? Exatamente, o R aí, ó, da palavra irmã, que vai dar essa diferença, né? A pronúncia da letra R nessa palavra que vai fazer a diferença, tá bom? Nós temos agora alguns exemplos, né? Para ver essa diferença aí da variação linguística dentro das regiões brasileiras, né? Vamos lá. Primeira diferença é a diferença lexical, né? A diferença de escrita, ok? Muito bem. Quando observamos que o mesmo objeto ou situação pode ser expresso por palavras diferentes, isso mesmo. Um mesmo objeto ou uma situação, ela vai ser expressa por quê?
por palavras diferentes em diferentes regiões brasileiras, né? Ali no norte, no nordeste, mas ainda assim falantes da língua portuguesa, né? A gente vai ter então essa diferença lexical. Trouxe 2 exemplos para vocês aqui, por exemplo, né? 2 exemplos, por exemplo. Olha que redundante, professor. Exatamente. Não cometam esse vício de linguagem. Esse vício de linguagem, inclusive, é uma outra aula de vocês, tá? Temos 2 exemplos aqui. Um animal, né? Um inseto, vamos dizer assim, eu não sou de biologia, então, por favor, tá? Libélula, jacina e bisígue. E tem 3 formas de falarmos para, né, esse mesmo inseto aí, esse mesmo ser, né? Eu, por exemplo, chamava jacinta, mas tem a ver com jacina, ó. Agora eu entendi que tem a ver com jacina. Mas ainda assim é diferente, né, do que é falado em outras regiões. Libélula, jacina, bisígue, né? Para o mesmo serzinho aqui, que é o nosso exemplo de número 1. E o mesmo acontece com o número 2, né? Quando nós falamos, então, aqui deste ato, né? Desta situação, desta ação, que é o quê? Limpar o peixe ou tratar o peixe, né? Aí vão ser imagens, vão ser termos sinônimos, né? Tratar o peixe, limpar o peixe. Eu não costumo muito ouvir essa limpar o peixe. Nós aqui, amazônicos, nós falamos muito tratar o peixe, né? Nós vamos tratar o peixe. Já tratou esse peixe para fazer o peixe, né? A gente precisa tratar o peixe. Não deixa de ser uma forma sinônima aí, limpar o peixe. Então vejam que outras regiões brasileiras devem falar de outra forma, né? Essa ação de limpar o peixe, assim como o nosso exemplo de número 1 também deve ter outras formas de se falar, né? De se chamar esse mesmo inseto aí, né? Esse mesmo serzinho, tá bom? Vamos ver outro exemplo, mas agora com diferenças semânticas, ou seja, diferença no sentido. Não esqueçam, quando nós estamos falando de semântica, nós estamos falando de sentido, tá bom? Quando uma mesma palavra é usada com significados totalmente diferentes. Isso mesmo, eu tenho uma mesma palavra, mas essa palavra, diferente lá da lexical, né? Ela é usada com significados diferentes, tá? É o exemplo de canjica. Olha só, como é que vocês conhecem aí a canjica? Por exemplo, vocês estão lá, né, num café da manhã, aí, nós temos canjica. Aí chega para vocês o quê? Esse mingauzinho aqui de milho branco, né? Eu já ia mandar voltar, porque eu ia pedir canjica é o quê? Eu entendo que a canjica é o nosso mingauzinho amarelo aqui, né? Mas não, tem gente que chama canjica eu costumo chamar de mungunzá, esse mingau amarelo aqui, né? Desculpa, é o mingau de milho branco. Eu chamo mungunzá, mingau de mungunzá, mingau de milho. Não conheço como canjica. Então vejam como muda, porque em determinados lugares do Brasil, a canjica, eu acho que principalmente no Nordeste, se eu não me engano, a canjica é esse mingau de milho branco, né? E a gente já conhece aqui a canjica como um mingau de milho amarelo, que é esse exemplo que está aqui para vocês, né? Ao lado aí do nosso mingau de milho branco, certo? A mesma coisa a pupunha. Ó, pupunha, nós conhecemos aqui, olha só que delícia essa pupunha, deve estar bem cozidinha, né? Chega, deu água na boca pra gente tomar com um café preto aí no fim da tarde, olha só. Muito gostosa a pupunha, mas tem gente que conhece também aqui o palmito de pupunha, né? Como o palmito como pupunha. Eu conheço o palmito, né, que é feito também aí da árvore da pupunheira, né, que fica dentro ali. Então, o mesmo nome, tá? Uma mesma palavra é usada para significados totalmente diferentes, tá bom? Então, essa é uma diferença semântica que acontece na nossa variação, da nossa variação linguística. Ok, pessoal? E aí, né, nós vamos ter essa variação de forma, né, geográfica. Isso mesmo, de forma geográfica. Ela acontece aí em diferentes
regiões brasileiras, né? A forma de se falar no Nordeste é diferente da forma de se falar no Sul, que é diferente da forma de se falar no Norte, Centro-Oeste, enfim. Né? E nós vamos ver então o que é essa variação de natureza geográfica. Olha só. Os falantes, então, de qualquer língua natural estão localizados em determinados espaços geográficos. No caso do português, podemos dizer que brasileiros do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, não utilizam o português exatamente do mesmo jeito. Ou seja, em cada região dessa do nosso Brasil, nós temos a língua portuguesa sendo utilizada de forma diferente. Vejam quanto o nosso Brasil é rico, né? O nosso Brasil aí tem, então, essa diversidade na língua dentro das regiões brasileiras. E aí um exemplo muito claro da variação da natureza geográfica é com a palavra macaxeira, olha só. A palavra macaxeira, né? Macaxeira, mandioca e aipim, ok? Nós temos então aí 3 formas de falar do mesmo tubérculo. E esse tubérculo lá, né, no Sudeste é conhecido de uma forma, no Nordeste é outro e no Norte é outro. Esses mapas aqui mostram muito bem pra gente, né? Onde é que é mais utilizado o termo macaxeira? Mais ou menos aqui na nossa região norte, né? 75% inclusive é nessas partes verdes aqui. Amazonas, né? Pará, Acre, Roraima, são os que mais chamam macaxeira. E a palavra mandioca é utilizada mais nessas regiões aqui que estão em vermelho, né? 75%. Então aqui mostram pra gente que essas regiões são as que mais falam, então, né? Que se mais escuta o termo mandioca. Apesar de nós aqui no norte, por exemplo, no Amazonas, a gente sabe a diferença da macaxeira para mandioca, né? Não é a mesma coisa. Mandioca é uma coisa e macaxeira é outra. Ainda temos a palavra aipim sendo utilizada, né, para descrever, então, a macaxeira. Né, aqui na região Sudeste, na região Sul, é mais utilizado, então, esse termo, né? Olha só, bem forte aqui, onde está bem laranjinha, mostra pra gente, então, que é utilizado o termo aipim. Então, macaxeira, mandioca e aipim são exemplos aí da variação de natureza geográfica, tá? Um mesmo tubérculo é chamado, então, de forma diferente dentro aí do nosso Brasil, da nossa língua portuguesa. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né, que ficaram aí das aulas anteriores, já que essa é a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Eu vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.